Bom, pessoal, agora eu prometo para você que eu não vou falar absolutamente nada. Nada. Isso aqui, o meu livro de teologia, ele vai passar para você algumas informações, tá bom? Então, eu não vou falar nada. Mesmo que tenha alguma coisa, não vou se pronunciar e quero que você preste atenção aqui, ó. Olha o que vai dizer. Empregamos nessa obra o termo teologia, de modo subjetivo ou concreto, para designar a capacidade espiritual para ensinar e defender a palavra de Deus. Em suma, trata-se da capacidade de exercer as funções do ministério cristão nos moldes escriturísticos. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, de modo objetivo ou abstrato. Trata-se da designação da doutrina cristã em seu todo ou em parte, apresentada oralmente ou por escrito. 2 Timóteo 1,13. Ambos esses usos são escriturísticos. A teologia subjetiva ou concreta é a capacidade espiritual do mestre cristão. A teologia objetiva ou abstrata é o produto ou resultado dessa capacidade. De qualquer forma, temos para nós que o primeiro sentido do termo é o principal, uma vez que se faz necessário se encontrar primeiro a teologia na alma de um indivíduo, antes que ele possa ensiná-la e apresentá-la, seja por palavras, seja por escrito. Para o estudante ou teólogo cristão, essa distinção é de suma importância, porque o lembra constantemente que estudar teologia não significa mera apreensão intelectual de uma série de fatos, mas sim a verdadeira regeneração, conversão, santificação do seu próprio coração, pelas quais se deve emanar todo o seu serviço ministerial. Nos seus esboços da teologia doutrinária, o Dr. Aurel Grainer define como segue a teologia no seu sentido subjetivo ou concreto. Teologia é uma capacidade prática da mente, que abrange o conhecimento e a aceitação da verdade divina conjuntamente com a aptidão para instruir outros para a aquisição desse conhecimento e para defender tal verdade contra os seus adversários. Já a teologia no sentido objetivo ou abstrato, ele define como sendo uma exposição moral ou escrita das verdades. Verdades quais? Doutrinárias, princípios e etc. Por obra de cujo conhecimento, aceitação, manutenção e aplicação prática, o teólogo é teólogo. Então, vamos lá de novo. No desempenho de suas funções, o teólogo cristão deve ter em todas as ocasiões cuidadosamente à mira o verdadeiro objetivo da sua atividade teológica. A finalidade da teologia sacra, no que concerne à humanidade perdida, entregue à morte, não consiste em difusão da cultura, nem no estabelecimento da justiça civil sobre a face da terra, nem o enriquecimento do saber humano, mas sim na salvação eterna dos pecadores. A teologia é necessária não somente para as atividades cristãs, mas também para tudo na vida e no pensamento. Ele tem o direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos da nossa vida. A teologia procura entender e sistematizar essas questões. Em outras palavras, a finalidade da teologia não é acadêmica ou especulativa, mas intensiva e absolutamente prática. Consiste em conduzir almas perdidas a Cristo e, por meio dele, a comunhão com o verdadeiro Deus. Está sublime finalidade da teologia cristã de maneira explícita e estabelecida na Sagrada Escritura, quando nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Pregai o evangelho. Quem crê será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Não é o homem geral que forma o objetivo da teologia sacra, mas o homem pecador. O homem pecador, para cuja salvação Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João, capítulo 3,16. O Estado ou o governo civil tem a ver com os homens como pecadores. Todavia não tem por finalidade a salvação eterna dos homens, mas apenas o seu bem-estar terreno e temporal, em especial a proteção da vida e da propriedade humana. O seu interesse prende-se, pois, exclusivamente à vida presente e não à vida que se há de manifestar depois da morte. Por conseguinte, o Estado não tem jurisdição na órbita da vida espiritual e eterna do indivíduo. Cessa suas funções onde esta principia. De qualquer maneira, oferecer e conceder aos pecadores felicidade eterna na vida por vindoura é isto mediante a fé em Cristo Jesus, produzida pelos meios da graça divina. Esta é a função especial e própria da teologia. A sua mensagem à humanidade caída em pecado diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. A finalidade última da teologia consiste, pois, na eterna salvação dos homens. Pode-se também definida como sendo operar o manter da fé salvadora em Cristo Jesus para a vida eterna, por intermédio de quem viemos receber graça, apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos 5. Ou seja, para que homens e mulheres de todas as nações possam ser conduzidas à obediência de Cristo e em verdadeira fé. Olha de novo, vamos lá? Para que os homens e mulheres de todas as nações possam ser conduzidos à obediência de Cristo em verdadeira fé. Então é isso, pessoal. O que eu disse agora de pouco? Teologia é para homem, teologia é para as mulheres. A teologia aproxima o homem de si mesmo, levando-o a refletir sobre seus questionamentos e compreender suas atitudes, através da revelação sobrenatural de Deus na Bíblia. Bem, como em sentido subjetivo, a teologia é a capacidade ou habilidade para ensinar a palavra de Deus, como exposto nas Sagradas Escrituras e em toda sua verdade. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 4,11. Torna-te pessoalmente patrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Deem prova de toda finalidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Está lá em Tito 2, 7 e 10. A função do futuro teólogo cristão consiste, pois, no agrupamento em parágrafo e capítulo distinto e debaixo de títulos apropriados, sobre um dado assunto dos vários ensinamentos que as Sagradas Escrituras
inculcam nas diferentes passagens, aplicando um síntese e uma análise. Ele fará uma disposição formal das várias doutrinas da Escritura. Quanto ao que diz respeito às doutrinas mesmas, elas as deixam como estão, nada lhe acrescentando, nem lhes tirando, pouco importando, senão compatíveis com a razão e a experiência ou não. É desta maneira que o teólogo cristão adquire o seu sistema de doutrina ou a sua teologia. Em consonância com esse princípio, escreve o teólogo luterano Pleicher. Gente, falou luterano, né? Mas é isso aí, é Lutero. É o Lutero, né? Ele é o que defendeu toda a religião protestante, né? Ele era da Igreja Católica, né? E lendo o livro lá de Tiago, ele caiu naquela parte que fala de fé, né? E ele, como um bom ensinador, um homem que ia fundo nos assuntos, Deus então mostra para ele, lendo ali em Tiago, que ele teria que mudar o pensamento dele. Então Martinho Lutero, ele muda o pensamento dele, porque quando ele está lendo lá em Tiago, Deus mudou a história dele. E ele foi um dos maiores teólogos e um daqueles que investe mesmo nas origens, na religião dos protestantes. Você, quando estuda as histórias dos pais da igreja, você vai ver que tem Sócrates, teólogo, Martinho Lutero, teólogo protestante, né? Você vai estudar os papas, né? Os papas. Então o que ele fez? Ele acreditou em Deus, no Espírito Santo, e ele obedeceu. Ele foi excomungado? Foi. Ele foi excomungado da Igreja Católica. Por quê? Os papas vendiam indulgências. Deixa eu explicar para você. No tempo de Pedro e de Paulo, os papas vendiam lugares no céu. Hoje tem isso também, pessoal. Hoje tem isso também. O que aconteceu? O Martinho Lutero, ele foi convertido por Cristo quando lia em Tiago. Dá para você entender mais ou menos o que eu estou explicando? Ele era da Igreja Católica, ele fazia tudo que a Igreja Católica queria que fizesse. Só que ele foi contra, porque ele achou que os padres, os papas, estavam trabalhando com os fiéis para vender um lugarzinho no céu, sendo que ninguém compra, gente. Ninguém compra um lugarzinho perto de Deus Criador. Ninguém compra. Ninguém compra um pedacinho no céu, pessoal. Se aqui na terra, para comprar um pedacinho no cemitério, um pedacinho para quando você tombar, morrer, já é difícil, imagine alguém vender indulgências. Então Deus transforma a vida de Martinho Lutero. Ele se transforma num homem, uma bomba de Cristo para evangelizar. E aí ele sabe depois o que é viver em Cristo e viver na verdade. Tá bom? Gostou? Compartilha aí, tá? Tchau, pessoal. Fica com Deus.